E a 99, outro aplicativo de transporte, vai oferecer aos passageiros a opção de viajar num carro híbrido ou elétrico. A partir de setembro já começa. A empresa, que faz parte do grupo global chinês Didi, anunciou a criação do serviço 99e Pro. Por enquanto, apenas clientes de São Paulo terão acesso a essa oferta, por ser uma categoria que oferece carros elétricos e híbridos, considerados premium, com comodidades como Wi-Fi, carregamento celular. Essa opção vai ter valores diferentes dos cobrados em carros a combustão. E para falar mais dessas novidades, nós vamos conversar agora com o diretor sênior de inovação da 99, o Thiago Hipólito. Thiago, prazer falar aí com você. Em geral, quando empresas fazem como anúncios, lançamentos como esse, é porque tem pesquisa e pesquisa muito a demanda de uma parcela da sociedade. Por que essa nova opção de oferecer ao passageiro aí viagens ou num carro híbrido ou num elétrico? Por quê, seu Thiago? Oi, Bruno. Sempre um prazer falar com você aqui. E aqui eu vou contar um pouco dessa história. Vou responder a sua pergunta contando um pouco da história, porque acho que é um pouco do contexto, né? Na verdade, o lançamento da categoria, ele é um marco super importante de uma jornada que a gente veio construindo de algum tempo. Então, a gente lançou há 2 anos atrás a Aliança pela Mobilidade Sustentável, que tem como objetivo, de fato, democratizar o carro elétrico, principalmente voltado para o mundo de aplicativos, né? E aqui, dentro dessa jornada, sempre foi um dos nossos objetivos lançar essa categoria. E agora chegou o momento, né? Então, como você mesmo colocou, a gente fez vários estudos para entender o melhor posicionamento. E o carro elétrico, ele tem vários benefícios, né? Então, acho que o primeiro benefício é diretamente para o motorista. Tem um benefício de custo, ele consegue reduzir, a gente sempre fala desse número, 80% do custo operacional dele. O segundo benefício tem muito a ver com todo o conforto associado ao carro elétrico. E aí o conforto é tanto para o motorista quanto para o passageiro. Então esse é o contexto do lançamento da categoria. A gente, como um marketplace, né, de conexão entre passageiro e motorista, a gente chegou no momento ali que hoje está adequado a gente conseguir fazer esse lançamento. E o posicionamento na linha do que você falou. A gente pesquisou bastante, entendeu os atributos, tanto que são importantes para o passageiro, para o motorista, e decidiu lançar a categoria com uma categoria mais premium, que é justamente até os carros que hoje a gente vê na rua, com todos esses aspectos de qualidade. Bom, começa em São Paulo, como eu falei. Tem previsão de estar em mais cidades, capitais do Brasil? Legal. A gente, quando idealizou essa iniciativa de democratização do carro elétrico, a gente escolheu São Paulo como cidade piloto. E tem vários atributos aqui. Primeiro, por uma concentração óbvia, tanto de infraestrutura quanto de carros, isso era importante. De novo, como um marketplace, esse equilíbrio é fundamental. E a gente vai fazer esse teste agora, pelo menos até começo do ano que vem, em São Paulo. E a gente decidiu, até como aliança, expandir o escopo em 2 perspectivas. Acho que a primeira perspectiva é cidades. Então a gente começa assim, a olhar para outras cidades que têm um grande potencial. Podia até nomear algumas aqui. Curitiba, Brasília, são cidades que a gente já vê essa eletrificação evoluindo de uma forma super proativa e de uma forma muito positiva dentro dos nossos objetivos. E a gente expandiu recente também, que tem a ver com a categoria, não vai entrar, obviamente, é uma outra coisa, mas a gente decidiu expandir o escopo até nossa abrangência de eletrificação para 2 rodas, para motos. A gente fez esse anúncio em abril. Então, a gente começa com essa direção também. Mas falando da categoria especificamente, São Paulo por agora, como um berço de inovação, e depois sim essa expansão para cidades potenciais que eu coloquei. Eu tenho um número aqui da China, né? Que é a Didi, que faz parte aí do grupo, é a dona do grupo, conta com mais de 3.500.000 veículos elétricos, que dá mais ou menos aí 57% dos deslocamentos da sua frota nas ruas chinesas. Quais os planos aqui no Brasil? A gente está falando de quase 60%, né, na China. E aqui no Brasil, né, Thiago? Na China é tudo grande, né, Bruno? Tudo é número absurdo. Então, e pode falar, porque eu sei que você vai com uma frequência, por conta do seu trabalho, para a China, inclusive, né? Eu fui a última vez, finalzinho do ano passado, e lá a gente não está falando mais de carro elétrico, né? A gente já fala de carro autônomo. Então, no aplicativo, você já consegue pedir o carro sem motorista. É outra realidade. Mas aqui tem chance de prosperar. Como é que você vai andar com um carro autônomo numa cidade como São Paulo, por exemplo, Thiago? Dá para fazer, mas é mais de futuro.
falando do número do Brasil, acho que aqui tem uma característica super importante da adoção que a gente vem vendo, né? Então, a gente tinha uma hipótese inicial e aí nossos objetivos para o ano que vem era ter 10 mil carros conectados na nossa plataforma. E a gente revisou agora em abril, depois de 2 anos de aliança desse conglomerado, para 20 mil para o ano que vem. É um salto bastante positivo, mas vou tangibilizar isso melhor até um dos fatores. O objetivo para esse ano, 24, é a gente ter 3.500 carros. E a gente já chegou hoje a 6 mil carros. Então, a gente revisou o objetivo como um plano futuro para o ano que vem, com esses 20 mil, e uma projeção de crescimento ainda mais acelerada. Trazer um dado de um estudo da McKinsey, que a gente fez uma parceria com eles, para corroborar as nossas hipóteses. Como eu falei, a gente está fazendo uma construção de 2 anos. A categoria aqui é um marco importante. Previsão da McKinsey para 2040, não é muito longe, 85% dos carros de aplicativo vão ser elétricos. Principalmente pelo benefício que ele leva para o motorista. Então, quando você fala dos números da China, aí, né, 3,5 milhões, mais da metade dos carros hoje já são elétricos, no Brasil não vai ser diferente. Então, essa é a nossa projeção e por isso que a gente está feliz com esse marco importante dentro dessa nossa jornada e só tende a crescer ainda mais. Tiago, eu lembro que eu converso com você aí desde 2022, quando a empresa começou a ter a sua base de carros eletrificados. Exato. Daquele tempo, 22, faz tanto tempo assim, né? São 2 anos. 2 anos e meio é quase ontem. Exatamente, exatamente. Como é que evoluiu? Bom, você falou um pouco a frota de vocês, mas eu queria também entender o ceticismo, porque em 2022 existia, por parte de muita gente, um ceticismo no carro elétrico. Isso que a gente está falando de 2 anos, 2 anos e meio, né? Ceticismo, sobretudo, pela falta de infraestrutura no Brasil, né? Passados 2 anos e meio, melhorou muito? As pessoas estão muito mais propensas a pegar um carro elétrico, a pegar um carro de aplicativo elétrico, ou ter mesmo um carro elétrico. Qual que é a sua percepção, lidando há um bom tempo aí na liderança de um aplicativo e tomando a frente aí desse movimento de carros híbridos e elétricos? Isso mesmo, Brunão. E o que eu vejo aqui é, de fato, que a aceitação está sendo até melhor do que a gente imaginou. Lá no início tinha 2 ceticismos, né? Primeiro, se o motorista ia se adaptar a essa nova realidade, porque demandava um planejamento diferente. E 2, da infraestrutura, como isso ia ser numa larga escala. E hoje a gente já tem uma larga escala, que são 6 mil carros rodando. Então, acho que o primeiro ponto aqui, a gente hoje tem um carro muito mais adequado, que é um carro que tem um preço mais acessível, uma autonomia muito melhor do que 2 anos atrás. Só uma referência. O carro que a gente tinha disponível 2 anos atrás fazia 290 quilômetros com uma bateria. Hoje os carros que estão no mercado já fazem até 400. Então isso já possibilita uma muito melhor utilização do motorista, uma melhor dinâmica do dia. Então até a própria questão do carregamento fica mais facilitada. O segundo fator, a gente aprendeu qual é o comportamento de fato do motorista. A gente foi conversar, a gente fez rodas de conversa, chamou os motoristas, fez entrevistas para entender como que era essa dinâmica e comportamento. E daqui vieram 2 fatos principais. Primeiro fato, o motorista ele tem a facilidade, em sua grande maioria, em carregar na própria casa. Então, a infraestrutura pública ela é importante, ainda tem demanda e necessidade de melhorar, mas ela não é uma barreira para a adoção. O motorista consegue adaptar, por exemplo, a infraestrutura da casa dele para poder carregar o carro durante a noite. Segundo, a gente mudou até um pouco do nosso foco e objetivo quando a gente fala de infraestrutura. A gente tinha lá um objetivo de carregadores. Agora, o nosso objetivo ele foi mais afunilado para carregadores de alta potência, que tem uma velocidade de carregamento muito maior. E aí, o motorista ele faz um negócio que chama carga de oportunidade. Ele carrega ali 20 minutos, meia hora no dia, isso dá uma autonomia de 20%, 30% da bateria, é suficiente para ele completar a jornada. Então, esses 2 fatores, né, tanto o carro quanto a infraestrutura se desenvolvendo, ajudaram muito nessa adoção. Então, a experiência de uso do motorista hoje, ela é muito boa. Ela é muito boa. Que bom. Associado à própria experiência da digeribilidade do carro, segurança, esse tipo de coisa. Muito bem. Nós conversamos com Tiago Hipólito, diretor de inovação da 99. Tiago, sempre um prazer. Obrigado, Bruno. Valeu. Até mais. Até a próxima.